aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Anderson, sou graduando em Ciências Biológicas pelo Campus Jornal UFPB e faço parte do PIB Biologia Areia. O experimento de agora é baseado na temática do fototropismo. Com o decorrer do vídeo, eu e Joanson vamos explicando, analisando e mostrando como é na prática o fototropismo. Preparados? Então vamos lá. De início, antes de falar o que seria o fototropismo, vale lembrar que as plantas elas vão apresentar determinadas respostas fisiológicas à luz, sendo essas respostas de crescimento ou desenvolvimento, e isso aí seria chamado tropismo. Assim, o fototropismo em uma planta é visto por esse crescimento que é orientado em direção ao estímulo luminoso. E essa é uma relevante característica dos vegetais, uma vez que a luz ela vai ser primordial para a realização de processos como a fotossíntese ou a floração também. E dessa maneira, o fototropismo vai acontecer devido à auxina, que ali é um fito-hormônio muito importante das plantas. Em outras palavras, as auxinas são substâncias orgânicas que agem em alguns órgãos da planta, como a raiz, o caule, as folhas, os galhos, dentre outros. E essas auxinas são responsáveis pela regulação do crescimento no vegetal. E o fototropismo ele pode ser encontrado em duas formas, o positivo e o negativo. O positivo no qual o desenvolvimento ocorre em trajetória direta à luz, por exemplo, os caules, e o negativo quando o crescimento ocorre em sentido contrário à luz. E as raízes são um exemplo para esse caso.
vocês. Meu nome é Joanderson, eu sou do curso de Biologia da UFPB, do campus de Areia. Também faço parte do PIB de Biologia Areia. E agora eu vou estar apresentando para vocês o resultado de 2 experimentos que a gente fez, também utilizando a mesma técnica que a gente já apresentou nesse vídeo. Nessa caixa aqui, a gente optou por cortar as placas de papelão em cerca de 2/3 do tamanho da caixa, que também é uma opção. Já nessa daqui, a gente fez da mesma forma que a gente apresentou já nesse vídeo, fazendo as aberturas na placa de papelão. Vejam. Bom, nos 2 casos a gente consegue observar que a planta ela conseguiu crescer percorrendo isso que é uma espécie de labirinto em direção à fonte de luz, que são as aberturas na parte superior das caixas. A gente consegue observar 2 coisas interessantes. A primeira delas é que houve o esbranquecimento do caule da planta, e isso ocorreu muito por conta justamente dessa baixa iluminação do ambiente, desse ambiente onde as plantas estavam se desenvolvendo, o que fez com que elas canalizassem suas forças não para a realização de fotossíntese, mas sim tão somente para esse crescimento em direção à fonte luminosa, para que ela pudesse captar uma maior quantidade de luz possível, para então assim fazer o processo de fotossíntese que a gente já conhece. Outro aspecto interessante é que houve o que a gente chama de estiolamento do caule da planta. Isso ocorre também por conta desse ambiente pouco iluminado, e também a gente pode observar isso até mesmo na natureza, em plantas que às vezes crescem sob a sombra de alguma árvore, alguma coisa assim. Elas geralmente apresentam esse estiolamento, que é esse crescimento excessivo do caule, que ocorre justamente para que ela possa crescer em direção a um local onde haja uma maior fonte de iluminação. Então a gente pode observar. Outra coisa também que a gente consegue perceber é que a planta, depois desses 15 dias, elas já estão com um aspecto de enfraquecimento, muito por conta de a gente ter plantado-as sobre o algodão. Então, a única energia que elas têm aqui para que haja esse crescimento é justamente a reserva energética contida nos grãos da semente. É a única fonte energética que ela utilizou aqui para esse crescimento. E depois de 15 dias, essa reserva energética a tendência é que ela se esgote. Bom, como o Anderson já comentou no início do vídeo, esse crescimento em direção à luz, o qual a gente chama de fototropismo positivo, ele ocorre graças a um fito-hormônio que a planta produz e que a gente dá o nome de auxina. A auxina, ela tem uma espécie de aversão à luz, ou seja, quando a fonte luminosa está para um lado, a tendência é que a auxina ela mova-se para o lado oposto, promovendo então essa curvatura em direção à fonte de iluminação. Por exemplo, aqui nesse caso, a fonte de iluminação estava vindo deste lado. As auxinas, portanto, se locomoveram para o lado de cá. Essa locomoção da auxina para o lado oposto à fonte de iluminação promove o crescimento do caule da planta, o que por sua vez provoca um encurvamento desse caule, fazendo então com que a planta ela cresça justamente em direção a essa fonte de iluminação. Assim como o fototropismo, existem também outros tipos de crescimento ou movimento das plantas, e todos eles precisam de um estímulo para que ocorra. Portanto, o crescimento pode ser a favor deste estímulo ou contra esse estímulo. Então, quando alguém disser que as plantas não se movem, você vai lembrar do fototropismo e vai mostrar que as plantas sim se movem. Claro, não da mesma forma que os animais, mas se movem. E aí, gostou do experimento? Tentem reproduzi-los em casa. Se puder também, registrem fotos a cada 2 ou 3 dias para que vocês observem como se dá esse crescimento ao longo dos dias. Vai ser algo que vocês vão gostar bastante, pode ter certeza. É isso, galera. Esse foi nosso experimento sobre o fototropismo das plantas. Quero agradecer a atenção de todos até aqui e reforçar que vamos estar no Google Meet. Caso apareça alguma dúvida, vamos estar lá para ajudar a sanar as mesmas. Até mais!